Olá pessoal, está no ar o primeiro episódio do Prazer Sou Galáctico e hoje o entrevistado é o Dito Lopes, Benedito Lopes Magalhães, que hoje atua na equipe de rádio da equipe dos Galácticos, né, na Rádio Itapuã FM e também na Arena Transamérica ao lado do Márcio Martins. Não deixa de ser galáctico, embora esteja em uma outra emissora, né? É uma satisfação, Dito Lopes, estar aqui com você. Quis o destino, né, que você fosse o primeiro, rapaz, o cara que me colocou no rádio. Me lembro muito bem, ainda no ano de 2011, no início de 2011, eu falei que eu queria ser radialista, e aí você e minha tia Alessandra juntos disseram, tá bom, vou te dar uma oportunidade. Primeiro vai fazer o curso. Aí eu fiz o curso da ETEBA e hoje já vou fazer 8 anos de rádio, graças a Deus, e a você que me colocou nesse caminho. Mas você que é o entrevistado de hoje, vamos conhecer a sua história. É um prazer recebê-lo aqui, Dito. Prazer meu, Anderson, um grande abraço para você, um abraço a todos. Você disse que eu lhe coloquei em rádio, quem se colocou em rádio foi você mesmo, né? Porque desde criança, eu já até falei sobre isso, lá na minha casa, você já ficava interessado na questão do radialismo, de como se fazia o programa, totalmente interessado. E aí só foi seguir o seu desejo, a sua vontade, e hoje é um dos melhores repórteres do Brasil aí. Prazer estar aqui com você. Vamos começar da origem, Dito Lopes. Como foi que se iniciou sua carreira no meio do rádio? Eu trabalhava numa empresa, era supervisor de uma empresa de tintas, uma empresa grande, não existe mais essa empresa em Salvador, chamada Cogel. Era a maior empresa de tintas de Salvador, tinha 5 lojas e um depósito imenso lá em Granjas Rurais, na Brasil Gás, e um dos donos, eram 4 irmãos, era Paulo Teixeira, comentarista esportivo, trabalhava na Bandeirantes junto com o Enaldo Rodrigues, a equipe do Enaldo Rodrigues. Antigamente só a Bandeirantes fazia FM, isso em 1992, e aí ele falou com o Enaldo, porque eu conhecia muito de futebol, ele gostava do jeito que eu falava de futebol. Foi apresentado o Enaldo Rodrigues. Me lembro muito bem que eu conversei, bati um papo com o Enaldo de 1 hora mais ou menos, assim, numa tarde. Aí o Enaldo fez assim, olha, agora não temos vaga não, mas a primeira vaga que tiver aqui eu vou lhe chamar para você fazer o teste com a gente, para te dar uma oportunidade. Aí tudo bem, eu fui para casa. No outro dia o Enaldo me ligou. Rapaz, venha para cá. Aí eu fui, fiquei com o Edmundo Filho, que hoje faz as reportagens lá com o governador. Edmundo Filho, fiquei durante mais ou menos uns 6 meses, isso de junho a dezembro, no plantão esportivo de 1992. No plantão esportivo, aquilo me dava angústia ficar no plantão esportivo, eu não gostava de ficar no plantão, queria sair dali, me sentia preso. Quando em dezembro, num jogo em Candeias, entre Bahia e Leônico, Enaldo me escalou para ir com Miguel Messias, eu fiz a reportagem desse jogo, a partir dali não voltei mais para o plantão e dei minha sequência como repórter em 1992 pela Bandeirantes no jogo Bahia e Leônico em Candeias. E você sempre pensou em ser repórter ou já tinha em mente, por exemplo, ser um narrador esportivo, etc.? Quando eu joguei futebol, principalmente na base do Vitória, onde eu tive minha melhor participação, né? A gente ficava brincando muito naquela época de cronista esportivo, um narrava, outro comentava, outro era repórter, brincando na concentração para o tempo passar. E eu sempre quis ser comentarista. A minha vontade sempre foi ser comentarista. Eu não tinha nenhuma perspectiva de ser repórter, né? Eu queria comentar jogo, eu queria falar sobre futebol. A minha vontade sempre foi a parte tática e eu sempre quis isso. Mas tinha que começar de alguma maneira, né? Foi pouco tempo no plantão, depois fui repórter durante 20 anos na minha vida. E aí, a partir de então, passei a comentar na TV Bandeirantes. Fiquei 6 anos lá na Bandeirantes, nos Donos da Bola com Juliana. Fui convidado por Juliana. Quer que eu conte logo a história? Vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Fui convidado, não dê spoiler, não. Trabalhei 6 anos lá com Juliana. E aí, depois disso, saí da Excelsior e fui trabalhar como comentarista em rádio. Voltando ainda para a sua origem, Dito Lopes, você que começou como plantonista, depois foi para repórter. Me conte quais foram as primeiras dificuldades que você encontrou nesse caminho. Eu não posso começar a falar de rádio sem falar da minha participação como jogador de futebol, né? Porque eu acho que uma coisa está ligada à outra. Se eu não tivesse sido jogador de futebol, talvez eu não fosse o que eu sou hoje. O futebol me ensinou muita coisa, os treinadores que eu tive, porque tinha uma coisa dentro de mim que dizia que eu não ia ser jogador de futebol. Primeiro que eu não gostava de jogar futebol. Eu ia para aquilo ali, profissionalmente eu falo, a pulso. Eu não gostava de concentração, não gostava de treinar. Eu ia, fazia bem feito, mas não era a minha vontade. Eu com 15 anos já disputava os campeonatos de bairro,
Fui artilheiro em vários bairros, em vários campeonatos, com 15 anos de idade. Inclusive, quando eu fui para o futebol profissional, que foi o Galícia, o primeiro time infanto, eu tinha 15 anos, eu fui artilheiro junto com o Bebeto no Bonocô. Só que Bebeto era mais velho do que eu. Ele tinha 17 e eu tinha 15. Ele jogava, me parece que no Vasquinho, e eu jogava no Corinthians, lá de Brotas. E a gente disputava o mesmo campeonato. E dali, Roberto, que era o treinador do Infanto Juvenil do Galícia, em 80, 81, me levou para lá, onde jogamos um ano na chácara do Galícia, esse time Infanto Juvenil, né? No caso, na época, era Infanto Juvenil, sim, e depois era Juvenil, não tinha Júnior. E eu fui artilheiro lá, eu era centroavante, era atacante, durante um ano lá do Galícia. Dali, eu continuei jogando nos bairros, meus babas, os campeonatos, ia jogar lá no SESI. E aí paramos na calçada, meu irmão me apresentou a Jair Garrido, que já tinha sido treinador da Seleção Baiana de Base, era treinador do Botafogo. Ele aí mandou eu ir lá em Pituaçu, naquele campo de fora. Olha, segunda-feira vai lá que tem treino. Eu fui, treinei segunda-feira. Nunca tinha jogado na minha vida de zagueiro, não sabia nem o que era isso. Eu sempre fui meia ou meia atacante, ou centroavante. Aí ele me botou para treinar no meio de campo e eu me destaquei. Eu era grandão, sabia jogar futebol e me destaquei no treino. E aí ele pegou, me botou, eu disse meio atacante, aí ele botou de segundo volante. Ele joga aqui, garoto, de segundo volante. Joguei também, joguei bem. Na terça-feira, ele me botou de novo de volante. E na sequência do treinamento, me botou de zagueiro. Joga aqui porque eu era alto, me destaquei. E na quarta-feira, ele me deu aquelas folhas, né, pra minha mãe assinar. Meus pais, eu só tinha mãe na época. Minha mãe assinou o documento, deu entrada na federação. E no sábado já tinha jogo do Campeonato Baiano em Pituaçu contra o Bahia. Ele já me levou no banco de reservas. Quer dizer, foi muito rápido. Na segunda-feira que fui treinar profissionalmente, nunca tinha treinado, para um jogo oficial, eu com 16 anos, contra o Bahia. Eu fui no banco de reservas, faltando 30 minutos para terminar o jogo, o Roque, lateral esquerdo, foi expulso, e ele me botou, imagine, eu de lateral esquerdo. O jogo estava para terminar, estava 1-0 para o Bahia, terminou 1-0 para o Bahia. No jogo seguinte, no outro sábado, era um jogo contra o Vitória. Vitória tinha nada mais, nada menos que Bebeto, né? Jackson, atacante, Nenga, Cezinha. Era um timaço Vitória naquela época, em 1982. Eu não peguei na bola. Eu parecia uma vela. No intervalo do jogo, o treinador olhou para mim e falou: rapaz, você vai morrer. Você tá branco. Você parece uma vela. Rapaz, Bebeto fazia o que queria. O tal do Jackson Berruguinha. O cara jogava demais. Eu não toquei na bola no primeiro tempo. No segundo tempo, a Vitória já ganhava, ela estava 2-0, terminou 2-1 para o Vitória. Eu já dei uma melhorada e tal, mas a partir dali eu não saí mais do time. Com 16 anos ele botou de zagueiro e continuei jogando de zagueiro. Dali 82, 83, 84 eu fui para o Vitória. E aí joguei 84, 85, 86 no Vitória e 87 no Galícia. Fui capitão do time no Campeonato Baiano Profissional e a partir daí segui minha vida para o rádio. Você quis falar de futebol, a gente vai falar de futebol. A maior polêmica de sua vida é: Dito Lopes foi reserva de Nel e Rubão. Eu não ia falar de futebol, eu ia falar só de rádio e a gente ia na levada. Mas todo mundo só fala isso. Ah, Dito Lopes, Dito Lopes. Você está no momento de se defender agora, Dito. Eu trabalhava na Salvador FM de manhã. Tinha participação na TV Aratu meio-dia, também na Excelsior. O Excelsior tinha um show de bola do meio-dia. Era a sensação daquela época. Em rádio, né? A partir de 1996, 96, que eu comecei na Excelsior. E trabalhava de noite na Rádio Bahia com Oswaldo Júnior. Oswaldo Júnior, que Deus o tenha, né? Oswaldo Júnior, ele gostava de brincar e tal. Pá. Um certo dia, Oswaldo Júnior chegou à noite e disse assim: rapaz, eu estava olhando minha agenda, minhas anotações, e vi Dito Lopes, reserva, na época que jogava bola, era reserva de Nel e Rubão. Isso, Oswaldo Júnior, com as brincadeiras dele e tal. E a audiência lá em cima. A audiência lá em cima. Mas isso foi na Rádio Bahia à noite. Ele tinha um programa, não me lembro, alguma coisa sobre Bahia. Era um programa geral, mas era alguma coisa de olho na bola. De olho na bola o programa dele. E aí, a verdade é o seguinte: eu nem reserva era de Nel e Rubão. Imagine, se reserva de Nel e Rubão já era ruim, eu nem reserva era, eu sou muito sincero.
Eu jogava no Júnior 85 e era o destaque. Eu era, tipo assim, talvez o jogador mais conhecido do Campeonato Baiano de Júnior de 1985. Eu era capitão do Vitória, tinha o maior salário do Vitória. Veja que o Vitória tinha Julinho, tinha Mastrilo, tinha Pedro Haroldo. E talvez o meu salário fosse o maior do Vitória naquela época. Então eu tinha, porque eu era capitão do time, eu tinha muita moral. E chegou um técnico do Vitória, um profissional, chamado Luciano Abreu. Ele veio da Arábia Saudita. Esse Luciano Abreu, inclusive, foi quem trouxe Ivan Formiga para o Vitória. Ivan que foi campeão baiano em 85. Naquele ano, o Vitória saiu para fazer uns amistosos no interior. E ele, ao me ver jogando, treinando lá na base, com o profissional também, gostou de mim e me levou para esses amistosos no interior, no profissional. Num jogo em Acajutiba, o jogador Nenga, o meio de campo era Nenga, Zé Augusto e Lula Mamão. O ataque era Valmar, Rick e Gerson. Nenga tomou uma topada na rua, a gente estava concentrado lá no interior, e machucou o dedo, não tinha condição de jogo. Aí o pessoal que gostava muito da base, para não dizer o contrário, o pessoal da diretoria do Vitória, os supervisores daquela época, bota Fernando de volante e tal. Fernando era um zagueirão, jogava Fernando e Chagas na zaga. Aí ele fez assim, não, que vai jogar é Dito. Aí o pessoal ficou olhando para ele, de volante, sim, que vai jogar é Dito. Me botou para jogar, demos 1-0, fui um dos melhores em campo. Um dos melhores, joguei bem, sabe, porque eu sabia jogar futebol. Gol de Rick, 1-0. Aí jogamos em Euclides da Cunha, jogamos em Tuberá, fizemos amistosos no interior e ele me botava um pouco para jogar. Mas de titular mesmo, só esse jogo contra a equipe de Acajutiba. E aí, na minha frente tinha Santana, que era segurança, Bado, tudo na minha frente, porque eles estouraram a idade antes de mim. Então, esses eram reserva de time profissional. Eu era da base ainda. Mas só que os treinadores me levavam no banco de reservas. Então a zaga era Nel e Rubão, era Fernando e Rubão, era Fernando e Nel. Um certo dia, o time estava muito mal, o técnico era Aimoré Moreira. Aí Aimoré Moreira tirou todo mundo, eu vou mudar tudo, acabou e me botou no treinamento do sábado. Eu e Fernando... meu nome dele, meu Deus, o lateral esquerdo. Eu vou me lembrar. Celso Roberto. Celso Roberto era lateral. Então ele botou eu e Celso Roberto na zaga, dispensou Rubão e Nel, e Fernando ia no banco de reservas. Nosso amigo Luiz Brito tinha muita moral na época, ele fazia o BATV. Aí o Luiz Brito aí fez uma matéria à noite, no sábado, no BATV, me tirando praticamente do time. Não pode, o time já tá mal, aí vai botar o garoto da base, vai acabar de queimar, e não sei o que, aquela pressão toda. E eu concentrado lá no Barradão, lá na Toca, naqueles quartos lá, perto do refeitório. Aí eu estava no quarto com Geso e com o Dema. Já na hora de dormir, Dema aí me chama, né? Olha, Dito, se você não jogar amanhã e tal, não fique zangado não e tal. Eu falei, o que foi, Dema? Rapaz, eu passei ali fora, tô falando isso, tá todo mundo vivo aí. Eu ouvi Beto Silveira conversando com Zé Rocha e com Aimoré Moreira, mandou, os caras já foram embora, Nel e Rubão já foram embora, saíram da concentração, e eu ouvi dizer que vai jogar amanhã é Nel, que vai jogar, não, Nel e Rubão não, que vai jogar é Celso Roberto, não, mandou o Celso Roberto embora e Rubão, que vai jogar é Fernando e Nel, e você vai pro banco de reserva, você não vai jogar não. Aí fiquei com aquilo, no outro dia Aimoré Moreira, sentado na frente do refeitório, do Antidinha ali, me chamou debaixo da árvore, fiz, ó, Dito, quem vai jogar é Nel e Fernando, mandei os outros dois embora e você vai no banco, deixa comigo que sua hora vai chegar. Aí eu cheguei para ele e contestei, eu fiz, professor, eu tenho total condição de jogar, eu sou titular da base, eu tenho personalidade, o jogo contra o Leônico eu posso jogar. Ele falou, não, pai, deixa comigo, segura a onda aí, você não vai jogar não, e tal, a sua oportunidade vai chegar. E eu fui pro banco de reservas. E aí começou, né? Aquela história que era reserva de Nel e Rubão, quando não era. Na realidade tinha Bado, tinha Fernando e tinham outros zagueiros para reserva de Nel e Rubão. Então só se for reserva de Nel, no caso. Porque o Rubão foi sair. Só naquele jogo. Só na verdade naquele jogo e outros jogos eu fui no banco também. Tipo, Nel jogava, Rubão jogava. Rubão era muito fraco, já era um coroa, já um negro, né, tal. Nel não, Nel jogava até um bom futebol, mas Rubão realmente era fraquinho. Então por isso que até hoje os mais velhos comentam, né? Mas hoje... brincando, é brincadeira do pessoal. Mas hoje você é um dos melhores comentaristas da Bahia. E a gente vai voltar um pouquinho no tempo, Dito, porque eu ainda quero saber as principais dificuldades que você enfrentou de 92 no início de sua carreira no mundo do rádio. Pouquíssimas, viu? Naquela época era muito bom ser radialista, em todos os sentidos. Eu sempre vendi comercial. A gente sabe aqui em Salvador
o radialista, para ganhar algum dinheiro, para ter alguma coisa, ele tem que vender comercial, ele tem que ir para a praça, porque você ganha a comissão do que você vende. Em todas as rádios ainda é assim, você tem um certo salário e você começa a ganhar mais dinheiro quando você vende comercial. E eu sempre tive muitos amigos, eu sempre tive contatos muito fortes, pessoas que eu sempre me dei bem. Eu tenho um lema na minha vida que é não brigar com ninguém, é ficar de boa com todo mundo, contanto que me respeitem o meu jeito de ser. Então, para mim foi sempre bom. Eu trabalhei na Bandeirantes e a equipe saiu da Bandeirantes em 93, foi para a Rádio Bahia, a mesma equipe foi para a Rádio Salvador. Quando essa equipe saiu da chefia de Enaldo Rodrigues da Salvador, assumiu o Zé Taíde. Aí eu fiquei na Salvador 94, 95 e 96, onde eu comecei a trabalhar junto com o Excelsior. Até que terminou a Salvador FM, Zé Taíde terminou, e eu comecei diretamente com o Mário. O Mário pediu, porque eu fazia as jornadas na Salvador e fazia resenha na Excelsior. Depois fiz o contrário. Zé Taíde passou a fazer só resenhas na Salvador e eu trabalhava nas jornadas com o Mário. Aí Mário me fez uma proposta muito boa para eu trabalhar lá na Excelsior e ficar só com ele lá, e eu passei a trabalhar só com o Mário Freitas. Aí trabalhei com o Mário de 96 até 2016, 20 anos, quando terminou a equipe de Mário Freitas na Excelsior. Graças a Deus, porque foi aí que eu entrei, né, irmão? Senão não estaria hoje no rádio, quem sabe. Agora, Dito, durante esse período de 96 até 2016, muitas coisas aconteceram. O Mário Freitas, ele já tinha lhe chamado para cobrir o Bahia ou você cobriu outro clube? Como é que foi esse início lá? Eu era o quinto repórter. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Quando eu cheguei na Rádio Excelsior, os repórteres eram Antônio Vieira, Bahia, e Renato Lavínia, Vitória. Toninho Silva, tinha Carlos Sobral e tinha quem mais, não me lembro o outro. E eu era o quinto repórter. Aí, essas coisas, né? Um sai, por exemplo, Antônio Vieira saiu para a Rádio Sociedade, sabe? Aí ficou... Aí Toninho Silva assumiu Bahia, depois Toninho Silva saiu e tal. Aí teve um dia que eu assumi. E aí comecei a me destacar. Né? Eu sempre tive bons contatos, sempre procurei informações, porque para mim era difícil. Eu tinha uma imagem que eu era Vitória. Quando eu cheguei para cobrir o Bahia, Paulo Maracajá não queria conta comigo, porque dizia que era Vitória. Porque no início da minha carreira, como eu joguei no Vitória, não joguei no Bahia, o único time que eu não joguei em Salvador foi o Bahia, que eu cheguei a jogar no Ipiranga também, em 91. Eu estava parado de 87 até 91, e aí Jair Garrido, que tinha sido meu treinador no Botafogo e no Galícia, no Botafogo e no Vitória, me chamou para jogar no Ipiranga, em 91, Campeonato Baiano. Eu joguei. Só o primeiro turno não me pagaram, eu abandonei. Aí o que aconteceu? Eu comecei a cobrir o Vitória, passei 5 anos cobrindo Vitória, no início de rádio. Eu fazia mais Vitória do que Bahia. E aí criou-se aquela coisa de que eu era Vitória, porque tinha jogado no Vitória, aquela coisa toda e tal. Então quando eu cheguei no Bahia, para cobrir o Bahia, eu tinha muita dificuldade, porque Paulo Maracajá não me dava nada, notícia nenhuma. Então eu disse, o que é que eu vou fazer? Eu quero me destacar. E aí comecei aquela retaguarda ali, né? Sim. Comecei a amizade com a retaguarda, roupeiro, massagista, sabe, os caras que ficavam lá. E aí, meu amigo, era contato telefônico e tal, no cantinho, um presentinho para um, presentinho para outro. E as notícias aí vinham para mim, o pessoal dizia, rapaz, eu não dei essa notícia a Dito, e Dito sabe essa notícia. E realmente, eu não tomava furo de ninguém, não. Dito, agora partindo já para a sua cobertura no Bahia, né, que durante muitos anos você foi um dos principais repórteres, junto com Márcio Martins também. Aliás, você e Márcio eram que se destacavam. E tinha Silva Rocha também. Silva Rocha, mas Silva Rocha foi até quando? Não, Silva Rocha ficou um tempão. Eram os três, nós três. Eu só me lembro de Rocha no Vitória. Nada, Rocha levou muitos anos no Bahia. Mas é isso, até quando? Até que ano, Rocha? Se você se lembra. Não lembro assim, não. Mas o Silva Rocha ficou muitos anos. Silva Rocha foi cobrir o Vitória? Não tem muito tempo que Silva Rocha foi cobrir o Vitória, não. Sabe, ele ficou a vida dele inteira não cobrindo Bahia. Verdade, muita gente Os fala últimos anos de repórter dele que foi lá no Vitória. Mas aí tem Pititinga, tem outros Isso. também. Aí esses caras que vieram depois, ou aqueles que alternavam rádio, direto mesmo, eu como era direto da Excelsior, Márcio Martins que passou em algumas outras rádios também, mas sempre no Bahia, e Silva Rocha que onde estava na Rádio Sociedade na época, que era Bahia direto. Como era essa concorrência, vocês três? Para mim era muito difícil e desleal, porque assim, Silva Rocha e Márcio eram muito amigos de Paulo Maracajá.
muito amigos de Paulo Maracajá. E eu me sentia acuado. Paulo Maracajá nem olhava para mim. A verdade é essa. Não queria conta comigo. Não sei, ele achava, sei lá, que eu era um inimigo lá dentro, sei lá, que eu era vitória alguma coisa, e não passava, e eu tentava me dedicar o máximo possível, sabe? E no início foi muito difícil, eles sempre na frente e tal, até um dia que eu consegui empatar o jogo. Consegui, com isso que já contei, das amizades e tal, consegui empatar. Eu me lembro muito bem, não me lembro o ano, mas eu me lembro muito bem, talvez você se lembre mais do que eu, porque eu nunca fui muito ligado e a minha memória é de peixe. Minha memória, eu esqueço mesmo. Assim, o Bahia contratou Japinha, o lateral direito, e eu descobri através das minhas fontes. Aí, eu nas manchetes, lá na Rádio Excelsior, como eu já lhe falei, era bum bum bum, show de bola do meio-dia. Eu cobri no Bahia, e aí dei na manchete, né? Olha, a Bahia tá fechando com o lateral direito praticamente contratado, daqui a pouco você vai saber aqui. Márcio Martins estava na Rádio Fraca na época, não tinha audiência, a realidade é essa, era a Rádio Cristal. Mas Márcio sempre foi esse que ele é hoje. Márcio não gosta de tomar furo de ninguém, aquela personalidade forte. Então quando ele ouvia alguém dar uma notícia, ele ficava doido por notícia em primeira mão. Márcio ligou para Maracajá. Maracajá ligou para mim. Ô Dito, quem é o lateral direito que o Bahia está contratando? Eu disse, rapaz, não vou lhe dizer não. Eu sei quem é, mas não vou dizer não. Rapaz, me diga aí. Eu disse, não vou dizer não, Paulo. Não vou dizer. E olha que eu não tinha muita aproximação com ele. Sim. Já era melhor nessa época, mas não tinha muito ainda. Eu falei, rapaz, não vou dizer não. Ele fez assim, é Japinha? Eu fiz, sim. Quem foi que ele disse? Eu vou lhe dizer quem foi que me disse? De jeito nenhum. Dito, eu posso lhe pedir uma coisa? Eu nunca lhe pedi. Ele fez o que Maracajá? Rapaz, é assim, o futebol, Dito, tem essa coisa de se você divulga, o valor do cara vai lá pra cima e tal. Queria lhe pedir, velho, sabe? Eu sei que nosso contato é muito pequeno, é muito pouco e tal. Não dê essa notícia agora não. Porque se você der essa notícia, o cara vai lá pra cima, o empresário vem, vai querer muito dinheiro, o time lá também, tal. Eu digo, rapaz, eu vou conversar aqui com o Mário Freitas e Fernando Cabucho, que eram os chefes. Não lhe garanto nada não. Porra, tô lhe pedindo, rapaz, fique tranquilo, que a próxima não sei o que, a gente vai ter maior contato e tal. Eu conversei com o Mário e com o Cabuz, e ele disse assim, Dito, você que sabe. Aí é com você. Aí eu digo, o programa é de meio-dia às 2. Eu digo, eu vou esperar um pouquinho, mas eu vou dar a notícia. Eu vou dar. Vou esperar, mas eu vou dar. Quero saber não. Aí tá bom. Aí deixei passar, né? Aí na expectativa, o torcedor ligando, querendo saber quem era o lateral direito e tal. Rapaz, Márcio Martins deu a notícia na Rádio Cristal. Deu a notícia na Rádio Cristal. Aí me liga um amigo, né? Dito, você tá dizendo aí que vai dizer daqui a pouco o lateral direito? Eu, como tenho costume de ouvir, a minha sorte é que a audiência era pequenininha da Rádio Cristal, né? Tinha pouquíssima gente ouvindo. Um exemplo, hoje, a Rádio Excelsior tinha 30 mil pessoas ouvindo, a Rádio Cristal tinha 500 pessoas. Era esse tipo assim. Aí, Dito, Márcio Martins já dando lá, Japinha, que foi contratado e tal. Como é, pai? Liguei na hora para Maracajá. Não sei se ele lembra disso. Rapaz, eu xinguei Maracajá, coisa que não é minha. Não é minha, xinguei, chamei de mau caráter. Foi, na época eu fiquei revoltado. Ele fez, rapaz, é verdade, pera aí que eu vou ligar para Márcio. Diz ele que ligou para Márcio Martins, estou contando essa história aqui, viu gente, mas é pura verdade. Diz ele que ligou para Márcio Martins. Ô Márcio, você deu a notícia, me prometeu que não ia dar, fez eu dar a notícia a você, e você foi dar a notícia de Japinha, Márcio. Aí diz ele, né, ele estava xingando, não sei se realmente ele estava falando com o Márcio Martins ali e tal. Ó, Dito, dê aí agora, que nós contratamos Japinha, contratamos Wagner também, cabeça de área, volante. Pode dar aí, que ele não deu não, Wagner volante está chegando também. Aí eu dei a notícia de Japinha, dei a notícia de Wagner, que Márcio não tinha dado lá, já tinha inclusive terminado o programa dele, era de meio-dia 1, o meu era de meio-dia às 2. Aí eu dei a notícia completa de Japinha, para a maioria eu que dei a notícia, porque ninguém sabia que Márcio deu lá, pouca gente soube, e dei a de Wagner também, volante. Mas a partir daí, foi uma aula para mim que nunca mais, sabe, nunca mais ninguém me procurou para que não desse a notícia e tal. Notícia que eu tinha, eu sempre divulguei. Saindo um pouco dessa concorrência com o Márcio Martins, com o Silva Rocha, você falou que era desleal. Eu quero saber da sua relação com o Mário Freitas, porque vocês passaram 20 anos juntos e eu andava na sua casa e eu vi você receber uma proposta assim, bem alta da Rádio Metrópole e você parou assim para mim e falou, rapaz, eu tô balançado e não saiu, continuou na Rádio Excelsior, ou seja, existia um laço muito grande entre vocês dois e que não é à toa, passaram 20 anos juntos, né? Como foi essa relação esse tempo todo? No início não foi muito boa não, assim, de amizade, no início foi difícil.
Mário Freitas é um cara gente boa demais. Mário diz hoje que os dois grandes amigos dele, da imprensa, sou eu e Lavínia. Nós viajamos muito, né? Nós vivemos uma vida juntos, eu e Mário Freitas. De muita cumplicidade ali, de amizade, sabe? Eu e ele. Mas no início não foi muito fácil. Mário Freitas é um cara assim meio que, sabe? Mário é um cara assim... E é verdade, porque Mário tem um nome muito forte em Salvador. Mário era referência em Salvador. Mário Freitas de um lado, Marco Aurélio do outro, como chefes de equipe. Então, Mário se achava assim, porra, Dito pequenininho, chegando agora, eu grandão. Mas depois, com o tempo, ele foi me conhecendo, vendo minha personalidade, meu caráter. E aí a gente foi criando uma amizade. Passamos a ser amigos, né? Essa coisa de chefe e funcionário, amigos. E vou lhe falar, Anderson, não foi uma vez só, não. Uma vez Varela me levou na Rádio Sociedade para me contratar. A Rádio Sociedade era toda poderosa, né, na época. E aí, como eu disse a você, vou voltar a dizer, eu vendia muito, então meu salário era alto, porque não era só o salário da rádio. Sim. A gente tem cotas, por exemplo. Eu vou lhe dar 2 cotas aqui, são 2 comerciais. Vou dizer que eu vendo um comercial de R$ 1.500, já tenho 3.000. Com mais 3.000 que me paga na rádio, 6.000. E mais comissão dos outros comerciais que eu boto. Então, eu tinha um salário bom na Rádio Excelsior. Não era isso que eu falei, mas era um salário bom. Aí Varela me convidou, eu fui lá na Rádio Sociedade, ele me abraçou, saiu me apresentando a todo mundo na Rádio Sociedade, entrando na sala de um chefe aqui, o chefe ali, Varela era o chefe de esporte lá. Sim. Aí quando fomos tratar de salário, ele botou o diretor aqui, Varela aqui, eu aqui. Aí chegou pra mim e fez tipo assim, olha Dito, você vai ser o chefe da equipe de esportes aqui, queremos você aqui como chefe da equipe de esportes, e o salário aqui, você vai ter o melhor salário de todos aqui, porque a base do salário deles aqui é na faixa de R$ 1.800, R$ 1.900. Nós vamos pagar aqui R$ 3.200 a você. Eu disse, como é? R$ 3.200. Aí, quanto é que você ganha? Eu, na época, ganhava 3 vezes mais do que ele estava me oferecendo. Eles botaram a mão na cabeça, meu Deus! Pois é. Porque assim, a gente tinha liberdade com o Mário Freitas de fazer o salário da gente. E lá não. Lá, a Rádio Sociedade, você tinha que cumprir aquele horário e tinha o salário, entendeu? O salário normal lá. Então não deu certo, eu fui embora. E outras vezes também, teve contato, Rádio Sociedade e tal. Pá. Essa proposta de Marinho, na realidade, Marinho me chamou 3 vezes para ir para lá. Uma vez estava chateado com o filho e tal, e queria botar o filho em outra função, precisava de um repórter para cobrir o Bahia e tal, e me ofereceu um salário astronômico, uma coisa assim, fora do real, sabe? Mas aí eu fui conversar com o Mário Freitas, disse, olha Mário, eu não quero sair, estou sendo muito sincero a você, não quero sair, questão de escolha, eu queria ficar aqui eu tenho liberdade, porque eu cheguei num ponto com o Mário, que eu dizia assim, Mário, não vou trabalhar essa semana não, viu? Vou viajar e tal, Mário, tudo bem, Dito. Era assim, com o Mário era assim. Então eu tinha, e eu dou muito valor a isso. Eu dou valor à minha liberdade, eu dou valor eu quero fazer isso hoje, quero fazer aqui amanhã. E com o Mário Freitas eu tinha. Hoje com o Márcio eu tenho. Hoje com o Márcio Martins, você disse, olha Márcio, não vou trabalhar essa semana não, não tem problema nenhum. Olha Márcio, vou viajar, mas não tem problema. E foi assim o início da nossa conversa, quando eu fui trabalhar com ele. Porque a gente chega num nível, sabe, num patamar, que a gente tem que também se sentir à vontade. A gente, já trabalhei demais, rodar, né? Chega num nível, e aí Marinho me ofereceu um salário realmente extraordinário, seria salário de quase de um deputado, sério, um salário mesmo, o pessoal ficou, rapaz, e aí envolveu Rui Ascioli, na época diretor do Bahia, para conversar comigo, resolveu Jefferson Nagata, que é dono da Casa do Tricolor, Bonerges, que era diretor do Bahia, todo mundo para tentar me convencer, porque sabia que ia ser difícil me tirar da Rádio Excelsior. Aí Mário Freitas me chamou, essa foi a vez que ele viu que eu ia sair mesmo, me chamou, e aí me deu, eu tinha um Astra, ele me deu o Astra dele, um Astra que estava para vender, estava numa loja para vender, esse Astra, para eu pagar tipo R$ 500 por mês, era uma mixaria, Dito, R$ 500 por mês. Aí, isso foi na primeira proposta. Na segunda, já tinha quase 1 ano mais ou menos, ele falou assim, você não precisa mais pagar o Astra não, para eu ficar lá. Aí deu um carro para minha filha, um carro zero para minha filha, uma carta de crédito do carro, e outras vantagens lá, melhorou o salário, programação tricolor eu pagava, ele disse, não precisa pagar mais, vai ficar pela rádio. Então, aquilo que Mário me deu, compensou eu ficar no lugar que eu não queria sair. Tipo assim, eu ia perder tipo uns R$ 4.000 nessa, mas
para minha satisfação, para minha alegria, para minha paz, eu preferi ficar lá com o Mário Freitas. Veja você como é o destino, viu, Ricardo? Tá vendo aqui nos bastidores. Nessa época aí, você mandou fazer o curso de radialista. Eu tava no curso, de boa, tranquilo. Quando ele fala que ele tá pensando em ir pra Metrópole, que tá balançado, eu falei, Jesus Cristo, esse cara pra Metrópole, eu não vou entrar no rádio tão cedo. E aí eu falei, pô, não aceita não, pelo amor de Deus. E aí terminou que você não aceitou, eu vibrei pra caramba, mas escondido, claro, né? Pô, vou ficar nessa. Eu falei, graças a Deus, rapaz. E aí hoje as coisas mudaram, né? Por exemplo, comecei no Excelsior, um dito, e aí eu fui pra um lugar, fui pra outro, ele continuou no Excelsior, e hoje estamos no mesmo lugar que a gente tá pro FM. E só um detalhe, né, que naquela época da Excelsior, você já fazia o trabalho, e você me ajudou no programa Domingo Nação Tricolor muitas vezes, e começou a se destacar. Aí o que é que eu fazia? Como eu já tinha essa moral com o Mário Freitas, porque se fosse diretamente com o Mário ia dizer, não, Dito, quem vai é você. Eu comecei a soltar as viagens para você, não foi? Foi. Eu dizia, olha, Mário, quem vai viajar? O primeiro dia mesmo, a primeira vez. Mário, não, Mário, vá por mim, rapaz. A gente precisa preparar uma outra pessoa e tal, conversando devagarinho e tal. Quando ele viu a passagem, já estava na mão de Anderson, hotel, tudo na mão de Anderson para viajar. E Anderson se virando para vender comercial também, para ganhar o dele na viagem e tal. E você começou a viajar, você fez algumas viagens lá, né? Foi, São assim. Paulo, Belo Rio, Horizonte. Belo Horizonte. E fez as viagens. O Nação Tricolor já tem 20 e quantos anos? Fazer 20 agora esse ano. Faz 20 agora esse ano? Em julho. É um programa que, poxa, você passou a vida toda, né, dedicando-se a ele, eu lembro muito bem. Toda semana tinha uma entrevista diferente, um jogador diferente, tinha uma pauta assim que você produzia minuciosamente. Conte um pouquinho sobre esse programa, Dito Lopes. O programa começou, quando eu fui trabalhar com o Mário fez assim, Dito, eu quero que você passe a trabalhar aqui. Eu vou te dar um fim de semana para você com sua esposa em São Paulo, no hotel que ele tinha parceria lá. Vou lhe dar passagem para você com sua esposa para São Paulo. Vou lhe dar um curso de inglês para quem você quiser, para você ou para sua filha, para quem você quiser. Tanto é que minha filha estudou lá 8 anos no CCAA e hoje é professora num curso de inglês, né? Minha filha foi para os Estados Unidos e tudo. Então ficou para minha filha esse curso de inglês. Mário me deu tipo assim umas 12 coisas, sabe? Pra eu ir trabalhar com ele. Só que o salário era pequeno. Ele me deu na época tipo uma cota. Uma cota é sua. Aí eu vendia a cota tipo R$1.500, não tinha mais nada. Sabe? A não ser que eu vendia e tinha a comissão. Mas o meu salário era pequenininho. Aí chegou em 1999, isso eu comecei em maio de 96, tal. Em 99, eu disse a ele que não queria mais, que eu estava saindo. Estava de saída, nós nos reunimos na sala, eu e ele, Cabuz, conversa daqui, conversa dali, conversa daqui, conversa dali, não chegou a um acordo, eu disse, então tá, muito obrigado, estou indo embora. Quando eu estava para ir embora, Fernando Cabuz fez assim, vem cá, a gente tem um programa sábado, que ninguém quer fazer esse programa, show de bola do meio-dia de sábado, é um porre para o pessoal ouvir, o pessoal quer uma folguinha, por que Dito não faz um programa aqui? Aí abriu a possibilidade de fazer um programa de turismo. Cabuz fez assim, um programa de turismo, pô, dá dinheiro e tal, pá. Aí depois assim, não, do Galícia e tal, e Maria aceitou. Por que não faz, tá, pá. Aí conversa vai em 2, 3, assim, poxa, tem o programa de Lavínia do Vitória, por que não do Bahia? Aí vamos fazer então o programa do Bahia, bora. Aí pronto, fechou ali. Então, com o programa do Bahia, se veria como meu salário. Eu ganharia o dinheiro aí que entrasse com o programa do Bahia dia de sábado. Foi aí que começou no dia 31 de julho de 1999. E por que o nome Nação Tricolor? Cabuz deu ideia, a gente conversando, aí Cabuz fez assim, é uma nação, né? A gente chama assim, poxa, a nação do Bahia, a nação tricolor e tal. Aí o nome do programa Nação Tricolor. Foi Fernando Cabuz que deu a ideia. Quem foi o melhor treinador que você já trabalhou, Dito? Na época? Jogando ou vendo? Não, jogando primeiro. Bom, eu tenho um treinador, gente, que é pouco conhecido, porque ele já está com 74 anos de idade, mas eu digo sempre assim, a metade das coisas que eu sei hoje do futebol, ele já fazia naquele tempo, gente, em 1982. Jair Garrido, filho de Sotero Monteiro, o pessoal fala no Arriar das Malas, que dizia isso, já conhecia o jogador, era Sotero Monteiro. Então, Jair Garrido, filho dele, foi meu treinador do Botafogo 2 anos, 82, 83, foi meu treinador do Vitória, 85, e teve a participação também como treinador meu no Ipiranga em 91. Então, tudo isso que se faz hoje no futebol, ele já fazia naquele tempo, ele estava à frente do tempo dele. E eu digo sempre que aprendi muito mais do que joguei. Porque eu ficava prestando atenção a tudo, sabe? O que ele falava no intervalo do jogo, no início do jogo, o que ele dizia, olha, se acontecer isso, a gente faz isso, se acontecer aquilo. Ele preparava, a gente estava preparado para o jogo. Então, metade do que eu sei hoje, eu devo a ele. Então, mas ele é pouco conhecido. Abel Braga,
como treinador, Abel Braga, grande treinador. Na época, Abel não tinha tempo ruim, trabalhava de manhã, de tarde, um cara que tinha visão de jogo do futebol moderno. Abel Braga foi um grande treinador. Desses que eu joguei, né? Eu tenho que anotar esses dois. Aimoré Moreira já estava no tempo já para terminar, então não era mais aquele Aimoré. Agora é o jeito dele lidar com o jogador gosta disso, o cara mais experiente, aquele jeito. Então Aimoré também foi um grande treinador. Teve outros, mas esses aí de destaque. Como treinador que eu vi treinar, trabalhar e mudar, por exemplo, num jogo, um time com uma peça ou só conversando, Evaristo de Macedo. Evaristo de Macedo é sensacional, espetacular. A gente brigou muito, sabe? Eu, na época, tinha o programa do Bahia, era sábado, hoje em dia é domingo, e eu ficava no Fazendão, fazendo matérias, às vezes fazia o programa de lá. Era sábado, eu ficava no treinamento, eu ia muito pro Fazendão, porque eu já morava em vilas ali, era pertinho, então eu já ficava o sábado inteiro lá e ficava para fazer o programa. Ele não gostava daquilo. Ele dizia, pô, esse cara fica aqui, faz o programa, esse dito e tal, não gostava. E era brigão com a imprensa. Mas ninguém vai negar a capacidade de Evaristo de Macedo de treinar. Ele jogando já velho, ninguém tomava a bola dele, a qualidade dele jogando, porque foi ídolo no Real Madrid, no Barcelona, é até hoje, né, Evaristo de Macedo lá. Então, para mim, desses treinadores todos que passaram, que eu vi treinar, eu não posso deixar de anotar o trabalho de Evaristo de Macedo. Agora, somente um. O pior que você foi treinado ou que você viu? Só um. O que você viu. Pode ser sincero. Não esconda. Que eu vi, né? É. Você já sabe o que é, né? Você já sabe que é nada contra, sabe? Eu não tenho nada contra ninguém. Agora, assim, muita gente da minha família, meus amigos mais próximos, diz assim, rapaz, você é muito direto. Você não consegue esconder aquilo que você está sentindo para enrolar alguém, para agradar alguém. Mas eu não consigo mudar, gente. É o meu jeito, eu sempre fui assim. Eu sou assim com minhas filhas, sabe? Eu sou assim com meus filhos. Eu sou assim em casa, eu sou assim com os meus amigos. Eu não consigo, às vezes... Ganho até uma inimizade mais rápida, porque eu não consigo, eu vejo a pessoa chateada, eu vou lá, peço perdão, eu converso, eu não gosto de ficar brigado com ninguém. Mas assim, eu acho que a Argel Fux, tudo isso que o Vitória passa, eu acho que a Argel Fux tem uma responsabilidade nisso aí, sabe? O time do Argel Fux, gente, Argel Fux teve jogadores de muita qualidade na mão dele, para ele fazer um grande time, para ele fazer o time jogar. Então muita gente não jogou naquele time do Vitória de 2017 por culpa de Argel Fux. Porque ele é o treinador o goleiro meter a bola pro zagueiro, o zagueiro dar pro lateral, o lateral jogar na área. Era isso que a gente via de Argel Fux com qualidade no time. E ia perder o título de 2017 se não tirasse ele na final. Que botaram o Wesley Carvalho. Se o Wesley Carvalho não assume, o Bahia ia ser campeão baiano naquele ano. O Wesley Carvalho deu uma ajustada no time. A partir dali o Vitória começou a jogar bem, porque chegou o Mancini. Então a partir dali, Mancini com o Wesley Carvalho, o Vitória começou a jogar bem. Veja a diferença daquele Vitória do início do ano, do Campeonato Baiano, para o Vitória depois daquele momento, com esses dois profissionais. Então assim, eu acho que o Argel Fux é um treinador assim que, não sei, eu acho que não nasceu para ser treinador de futebol. É um cara que ele prima muito mais por amizade do colegiado, amizade dos jogadores, e não pode ser assim. O treinador de futebol tem que saber que ele é treinador de futebol. Ele é pago para fazer o time jogar com competência, com qualidade. Não para ser amigo de jogador. Não para satisfazer a vontade do atleta. Ah, eu não quero treinar, ou vamos para um churrasco ali, ou vamos tomar um ali, e o time andando em campo sem jogar nada. Então, assim, não falando mal da pessoa, que eu soube até que é um ser humano maravilhoso, mas como treinador, eu acho que Argel Fux não dá não. Dito, você teve uma passagem pela Band, né? 6 anos, Dito? 6 Brilhante, né? Aliás, até hoje. Tem quando você saiu de lá? Foi em 2016, saí em maio de 2016. Imagina, 3 anos você saiu, até hoje perguntam, pô, por que Dito sai da Band? Já tem 3 anos você saiu. Isso. E muita gente ainda comenta. Acho que com você deve ser a mesma coisa, né? Mesma coisa. Você sentiu muito essa saída de lá, Dito? Assim, eu já estava preparado. Por quê? Porque os bastidores se falavam e a Bandeirantes começou a demitir um operador, demitir chefe de não sei o quê, demitir repórter. A Bandeirantes passava por um momento muito difícil. E a gente já ouvia o zum, zum, zum. Eu, da Bandeirantes, só fazia comentar no programa de Donos da Bola. Eu chegava tipo 11h30 da manhã, o programa era de meio-dia e meia a 1h30. Aliás, quando eu cheguei, o programa tinha 20 minutos. Quando eu cheguei, em 2010, o programa tinha 20 minutos. Aí, com o tempo, começou a ter uma audiência, melhorar, passou para 30 minutos. Depois passou para 1 hora.
E mesmo assim, com aquele 1 hora, se pedia mais, porque o tempo era curto. Eu dei a ideia de levar os jogadores de futebol, os radialistas, dei essa ideia e pegou, a ideia pegou. E assim, agora quando chegou no final, como eu só tinha essa função, e lá na Bandeirantes naquela época, o profissional tinha que fazer 3, 4 funções, o que é que eles acharam? Vamos liberar um cara que só faz uma função aqui. Tanto é que a equipe, não tinha equipe para fazer os treinamentos. Então a Bandeirantes passava por um momento muito ruim. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Uma empresa sensacional, extraordinária, de tratamento. Ninguém pega no pé de ninguém. Os chefes são maravilhosos. Tem uma diretora chamada Zuleika, que é sensacional. Sabe, uma pessoa de conversa, de diálogo. Eu me sentia muito bem, me sentia em casa trabalhando ali na Bandeirantes. E é difícil você, que não é jornalista como eu não sou, ser radialista e trabalhar no meio de jornalistas e ser o destaque. Verdade. Os jornalistas sentem isso. Mas como eu, volto a dizer, sempre me dei bem com todo mundo, sempre, sabe, tratei todo mundo muito bem. Os operadores me adoravam, os cinegrafistas. Então, assim, eu levei os 6 anos numa boa. E senti porque de um lado é bom, Anderson, do outro é ruim. O ruim é o quê? Você tá na mídia, você tá na imagem, na TV o dia todo ali, em todo lugar que você vai, você não tem paz. Todo mundo tira foto, é autógrafo, é crítica, é não sei o quê, você vai num lugar, o pessoal fica aponta pra você e tal. Quanto mais do jeito que eu sou, direto, um pouco mais duro, então o pessoal já pega. Então ia no estádio, o pessoal criticava ou reclamava e tal, mas foi uma experiência extraordinária a partir dali que o pessoal viu que eu sabia comentar. Aliás, desde o início que eu era repórter, que eu viajava, por exemplo, com o Márcio Martins, com o Magrini, com o Silva Rocha, com essas pessoas, que no intervalo do jogo a gente tinha que comentar os repórteres, eu dizia, rapaz, você, velho, é melhor do que muitos que comentam aí, você fala do futebol mesmo, da parte tática e tal. E aquilo, eu sentia aquilo, fluía eu como comentarista, sabe? E a Bandeirantes me ajudou muito. Quando eu saí da Bandeirantes, acabou o Excelsior, nunca mais eu quero ser repórter. Era meu sonho fazer o que eu faço hoje e realmente hoje eu sou muito feliz com o que eu faço. Dito, durante toda essa história, esse bate-papo, né, eu lembro que lá no Pinga Fogo, na época da Excelsior, tinha fato negativo e fato positivo. Voltando por essa nostalgia daquela época, né, um fato positivo da sua carreira em todo esse tempo, Dito. O fato positivo, na realidade, eu hoje ser comentarista esportivo. Eu não teria, eu acho que se eu tivesse que ser repórter, eu abandonaria o que eu gosto de fazer. Volto a dizer, eu nunca gostei de jogar futebol, gente. Nunca, profissional, nunca gostei de jogar futebol. Eu ia para o futebol a pulso, eu ia porque era o que eu sabia fazer e era elogiado, mas eu não gostava de jogar futebol. O que eu faço hoje, eu faço com prazer. Eu faço com prazer. Estamos gravando esse programa aqui. Hoje, por exemplo, eu vou trabalhar de 6 horas da tarde até 1 da madrugada. Que eu faço a Transamérica de 18 a 19, depois vou para Itapuã, tem resenha e vou comentar o jogo do Vitória. Sem contar essa entrevista aqui, né? Você tem que se locar. Aí ainda tem essa entrevista. Então hoje eu só saio da Rádio Itapuã 1 da madrugada, da equipe dos Galácticos. Mas eu faço com prazer. É diferente de você trabalhar forçado, sem você querer estar naquele lugar. Então acho que o fato positivo é eu ter sido reconhecido como um conhecedor de futebol. Eu fico muito feliz quando muita gente, quase todo dia acontece, é recorrente isso, o torcedor diz assim, Dito, você não quer ser treinador de futebol não? É direto essa pergunta para mim. Então isso mostra o quanto a gente conhece. Não, gente, como eu sou muito sincero, a favor de mim e contra mim, muita gente que critica, diz assim, não conhece nada de futebol, esse Dito tá falando o que aí? Olha a merda que ele tá falando. Tem muita gente que diz isso, mas a gente aceita e respeita. Às vezes eu me estresso com você também, que eu tô ouvindo no rádio, mas eu gosto porque ele fala o que ele pensa, né? Isso que é importante, não é o que eu quero ouvir. Ele fala o que ele pensa, meu pensamento é esse. Pera aí, rapaz, você tá maluco? Aí, né? Pô, concordo totalmente. E aí vai. Eu digo, sabe o que é? Nada como o tempo. O tempo, a cura de tudo. Nino Paraíba mesmo. O tempo é a cura. Eu fiquei sozinho, não foi? Foi. Ali. Nino Paraíba. Ele falava, Nino Paraíba, como é coisa, né? Aí eu olhava pra ele assim, quando ele chegava na rádio eu virava as costas. E tomava pedrada. Esse cara tá maluco. E tomava pedrada. E os caras... Esse cara tá doido. Não existe, gente. Nino Paraíba é um jogador que se expõe. Nino Paraíba é um jogador que vai pra cima do adversário. Nino Paraíba leva o time pro ataque. Nino Paraíba passa numa fase ruim, gente. Nós já vimos Nino Paraíba jogar. Não é um cara extremamente técnico, mas um jogador eficiente para um time de futebol. Não pode... o Nino Paraíba tem que sair e tal. Hoje, Nino Paraíba é um dos principais jogadores do Bahia no Campeonato Brasileiro. Faz falta, né? Muita falta. Ô, Dito, fato negativo, né? Eu sei que a gente não gosta de lembrar de coisas ruins, assim, de voltar à tona. Mas
Eu acho que a galera que está assistindo, ela quer saber, assim, pô, alguma coisa negativa que ocorreu durante esse tempo como radialista. Bom, não é como radialista, mas assim, um fato que eu não esqueço, né? Nunca vou esquecer, a morte da minha mãe, que foi no dia da final do Vitória contra o Bahia de Feira, em 2011. Foi na madrugada naquele dia. Eu estava em casa na piscina com meu neto e meu irmão parou no portão de casa, aí abriu o portão para ele. Aí isso era umas 3 horas da tarde, aí minha mãe passou, eu ia trabalhar no outro dia, aí minha mãe passou no carro e oi meu filho, deu tchau pra mim, eu tava na piscina, oi mãe, como vai? Aí saí da piscina com meu neto, ela brincou com meu neto, ela no carro do meu irmão e foi pra casa, ela morava ali no Marbac, no Conjunto Marbac. E isso era um sábado de tarde, domingo, ia ter a final, Vitória e Bahia de Feira. E ela foi pra casa, morava com minha irmã, uma das minhas irmãs, são 4, e aí na madrugada a minha irmã ligou. Minha filha ainda estava acordada, minhas 2 filhas estavam em casa acordadas, eu já estava dormindo, era tipo 1 da madrugada, e minha filha foi, olha, minha tia ligou aí, dizendo que minha avó está passando muito mal, precisa ir para lá correndo, urgente. Eu tenho uma irmã que mora perto de mim, peguei essa irmã e fui para lá, quando eu cheguei lá no Marbac, minha mãe já tinha morrido. Minha mãe deu um infarto fulminante, e terminou morrendo. No dia do jogo, teve até 1 minuto de silêncio lá no jogo do Vitória contra o Bahia de Feira, no dia 15 de maio de 2011. E você ia trabalhar, eu me lembro. Ia trabalhar naquele dia, e aí não tem como, né? É verdade, né? Dito Lopes, o pai Dito Lopes, né? Você tem 2 filhas, Caroline Magalhães e Júlia Magalhães, partindo um pouco pro seu lado pessoal. Eu convivi com você muitas vezes, né? E Eduardo, né? Carlos Eduardo também, primo. Que você é padrasto, mas não deixa de ser pai também. Como é que é o Dito Lopes, assim, o pai Dito Lopes, o marido de Alessandra também, a pessoa, o Dito Lopes, carne e osso, a pessoa, fora a rádio? Eu sou canceriano nato, eu sou de 15 de julho, e aí quando você lê o princípio do signo, né? Esse negócio de, o que vai acontecer amanhã, não sei o quê, tô fora. Mas aquele princípio do signo, se você é uma pessoa que é de câncer, assim, sou aquilo ali, pode ler, sou romântico, sou carinhoso, sou amoroso, sabe? Tudo isso, sou um pouco duro. Eu reconheço isso, sou um pouco duro, sabe? Eu não gosto de nada errado, pode ser filha, pode ser irmão, pode ser quem for, pai, mãe, eu sou duro, eu gosto da justiça, eu gosto das coisas certas. E aí, eu não sei me controlar com isso. E me pareço duro. Eu sou de uma família de 11 filhos, e até alguns anos atrás, eu era o mentor de tudo. Tudo que ia acontecer tinha que perguntar a mim, os outros 10. Poxa, que a gente vai fazer isso, o que é que você acha? Vem aqui em casa, eu preciso conversar alguma coisa sobre... Era comigo. Hoje em dia até mais não. Mas antes, pelo meu jeito de ser, de não ter medo dos irmãos, de falar a verdade que tinha que ser falado, sabe, com dureza. Mas sou muito romântico, muito carinhoso, muito atencioso, solidário, não só com minha família, inclusive em casa, assim, o pessoal da rua, você faz tudo pelo pessoal da rua e tal, mas sou amigo de todo mundo, muito amigo. E agora, Dito, entrando na equipe dos Galácticos, né? Você começou a trabalhar com o Márcio Martins na Arena Transamérica, na equipe do Galácticos também, no de 2017, aliás, no mesmo dia a gente foi apresentado. Fomos juntos. Que viagem, rapaz, que destino bacana. Como é essa relação sua com o Márcio? Eu nunca vi aqui, eu não estou no bastidores com vocês, mas eu nunca vi vocês discutindo nada, assim, numa discordância. Não, peraí, nunca vi. Eu tô há mais de 2 anos lá e nunca vi. Já teve alguma vez alguma desavença vocês dois? Assim, já. Nesses 2 anos? Não, nesses 2 anos não. Mas como repórter já. Isso aí eu lembro. Como repórter já. Eu vou contar a história de repórter, a gente está aqui nos Galácticos, vou contar. Nessa época, cobríamos o Bahia na Série C do Campeonato Brasileiro. Eu, por uma rádio, Jailson Baraúna por outra, Tony Carneiro por outra e Márcio Martins por outra. Márcio tem o sangue correndo na veia o tempo inteiro. Márcio é brigão o tempo todo. Eu digo sempre às pessoas que me conhecem ou que vêm falar alguma coisa de Márcio, olha, não fale nada de Márcio Martins do meu lado. Eu sou amigo dele, de Márcio Martins. Sempre fui, ele sabe disso, que eu sou amigo e irmão dele, sempre fui. A gente se conhece há quase 30 anos, a gente sempre viajou juntos, fica no mesmo hotel, nos mesmos hotéis, às vezes no mesmo quarto e tal. Eu sempre fui muito amigo dele. Márcio é meio assim, agora de amizade, Márcio é meio travado, Márcio é todo desconfiado e tal. Como eu sou esse cara dado, assim, um cara bem amigo, sempre fui. E aí, rapaz, tinha uma campanha, Márcio, Zé Eduardo, eles não gostavam de Arthurzinho. Eles não gostavam, não topavam o Arthur. 2007. E Arthurzinho era um cara, rapaz,
se tem um cara espetacular nessa face da terra, é Arthurzinho. Um cara religioso, um cara amigo, sabe? Igual a mim, assim, fala na cara, não tem medo de ninguém. Uma vez Mário Silva, Arthurzinho treinava o Vitória. Arthurzinho tem 3 títulos no Vitória. Uma vez Mário Silva disse, eu nunca vi um cara tão pequeno se agigantar como esse cara aqui. Arthurzinho pega de zagueiro de 2 metros de altura, fica maior do que o zagueiro. Do jeito que ele fala com o cara, a personalidade dele, sabe? O próprio Mário Silva falou isso e eu ouvi Mário Silva falar isso. Então Arthurzinho era um cara, assim, extraordinário, sabe? E Arthur batia de frente, porque Arthur, muitos outros treinadores iam por Maracajá, sabe? Falar coisa, aí ficava com medo, principalmente de Márcio, de Zé Eduardo, que eram potência da Zorra, acho que elas tinham muita força. E aí, o Bahia foi jogar contra o ABC de Natal, se eu não me engano, foi ABC de Natal lá, e o Bahia tomou 2-0. Nesse jogo eu não fui fazer, lá em Natal. Rapaz, Márcio Martins, quando terminou o jogo, começou, tava com aquele jeito de Márcio. E aí mandou a gente tomar naquele lugar. Vocês que ficam defendendo esse treinador de merda, enfia a língua, rapaz, ele começou a xingar, começou e tal, rapaz, aquilo me subiu, sabe? E eu não sou, eu sou o cara controlado, mas quando eu vi, aí tocou no meu nome, um nome de Tony Carneiro e tal, beleza. Isso, não, se eu não me engano, era uma quarta-feira, não sei, era um dia de semana. No outro dia eu liguei para Mário de manhã, Mário Freitas, Mário, nosso programa era bomba, né? Nosso programa era sensacional. Show de bola do meio-dia. Eu digo, Mário, eu preciso de uns 15 minutos hoje no seu programa, preciso fazer um comentário. Ah, Dito, eu já tô sabendo o que é. Você tá, né? Preciso fazer um comentário e tal. Chegou no outro dia, aí Mário aí, abriu o programa, show de bola do meio-dia, como sempre, tá? Me chamou. Olha, gente, Dito tem um pronunciamento importante para fazer aqui. E aí abriu para mim. Aí, o Dito que vocês elogiam hoje fazendo um comentário, talvez aquele tenha sido o melhor comentário da minha vida, sabe? Dando o troco. Primeiro eu fiz a explicação, o porquê da defesa, do comando de Arthurzinho ao time do Bahia naquele momento. O time era muito ruim, o time do Bahia. O time do Bahia era ridículo. O que subiu? Os que subiu. Você lembra alguns jogadores? Elias, né? Humberto, Elias, Fausto, Amauri, Charles. Rapaz, era um time muito limitado, sabe? Aqueles caras hoje jogariam na Série E de um campeonato. E Arthurzinho, rapaz, tinha um tal de Adilson, lateral esquerdo. Ele tinha um problema no nariz, né? Que nasce com problema no nariz, tem que fazer cirurgia, boca, céu da boca, né? E tal. Rapaz, Arthurzinho chegava, rapaz, você joga muito, você é o melhor lateral do Brasil, é você. Aí o cara aí crescia dentro de campo, mas era muito fraco, muito ruim o time do Bahia. E a gente sabia que o Bahia não tinha condição de trazer o treinador naquele estilo de Arthurzinho, de botar os caras pra cima. E a gente tinha certeza que o Bahia ia subir com o Arthurzinho. E Márcio era contra. Aí pronto. Aí eu fiz um comentário e ele não gostou. Ele me ligou na mesma hora, quando terminou. Sim. Vai ter troco, não sei o quê, e ficamos mais de um ano sem se falar. Ficamos mais de um ano sem se falar. Aí um dia eu peguei o telefone e liguei pra ele. Aliás, liguei não, mandei uma mensagem pra ele. Disse, rapaz, nós sempre fomos amigos, irmãos. Vamos parar com esse negócio. Porra, eu gosto de você pra caralho, você é meu amigo. Deixa isso pra lá e tal. Pra que ficar assim, essa coisa toda e tal. Aí voltamos a nos falar e tal. E seguiu. Assim, Márcio é um defensor meu. Hoje eu sinto, sabe, a amizade dele, o respeito que ele tem por mim. Por mim, Dito Lopes, e pelo profissional Dito Lopes, que ele sabe que ele tem um cara que conhece de futebol, que é profissional de futebol, que vive disso. Eu não tenho outra profissão. Eu sou radialista, eu dou valor ao que eu faço, sabe? Eu não puxo o saco de ninguém, não bajulo ninguém, não falo mal de ninguém, sabe? Então, assim, ele sabe o profissional que ele tem. Ele já me conhece há quase 30 anos. Então, assim, quando entra alguma pessoa que fala alguma injustiça, ele não deixa nem eu falar. Ele já toma a frente, ele já critica, ele já chega na minha frente para falar. Então, assim, eu me sinto muito à vontade com o Márcio Martins. Me sinto muito bem trabalhando com ele, com o Zé Eduardo também. Me sinto muito bem na equipe, muito à vontade, sabe? E tomara que a gente continue assim. Dito Lopes, chegou ao fim aqui o nosso programa, né? O Prazer Sou Galáctico, na verdade. E eu quero que você deixe uma mensagem para essa rapaziada que está nos assistindo, né? O que é ser um galáctico? Bom, primeiro quero agradecer a Enaldo Rodrigues, está no céu, né? Se de alguma maneira ele estiver ouvindo, que me deu a oportunidade de ser radialista. E a gente não pode esquecer aqueles que nos ajudaram. Eu não esqueço nunca, junto com ele, Raimundo Rui e Toninho Silva. Porque a gente sabe quando o profissional chega, o chefe tem medo de botar.
tem que ter alguém do lado assim, vai botando uns pouquinhos, fala aí um pouquinho, e o Raimundo Rui e Toninho Silva foi que começaram fale agora, dá uma notícia para eu ler, Edmundo Filho no plantão também. Zé Ataíde, né? Trabalhei com Zé Ataíde 3 anos na Salvador FM. Depois Mário Freitas. Mário me ajudou muito na minha vida. Me ajudou demais. Não tinha uma vez que eu chegasse para Mário e dissesse assim, Mário, estou precisando na minha casa fazer a minha piscina, Mário. Estou precisando de uma permuta. Que ele dissesse, não, Dito, não vai botar não. Mário, estou precisando botar um piso na minha casa e tal. Estou com material de construção, vou fechar uma permuta. Ele deixava eu fazer. Então, Mário me ajudou muito. A casa que eu tenho hoje, você conhece. Eu tenho uma casa muito boa. Muito graças a Mário Freitas também. Claro, meu trabalho que eu fiz, eu corri atrás, eu lutei para ter meu carro bom. Tinha época que eu trocava de carro de 6 em 6 meses. A fase de rádio foi uma fase muito boa. Hoje está difícil, hoje é complicado. Mas eu tinha uma fase muito boa. Então, Mário Freitas, obrigado. Fernando Cabucci, que também foi um cara que me incentivou muito, além de outros profissionais. A equipe dos Galácticos é uma equipe muito boa. Mas muito boa porque tem Márcio Martins. Eu digo assim, esse Belitani que está aí, presidente do Bahia, é um cara que está à frente do tempo dele, como presidente de clube de futebol. Dentro de campo, eu nem posso cobrar muito dele, porque o cara tem 1 ano e meio no futebol. Gente, 1 ano e meio no futebol é muito pouco. Não pode contar como torcedor, eu torço a minha vida inteira, é diferente. O futebol é a profissão mais difícil que existe. Eu digo sempre assim, quando eu estou nos meus comentários, cada pergunta no futebol, você tem 30, 40, 50 respostas. Repare se não é. Porque tem as nuances no futebol, tem o imponderável, tem as coisas que acontecem e você não espera dentro do futebol. É muito complicado, você pensa uma coisa, você está com fé naquilo ali e nada daquilo acontece. Então o Belitani, que está 1 ano e meio no futebol, já fez coisas assim incríveis para o Bahia. O jeito dele lidar, a aproximação da imprensa com o Bahia, que estava afastada da imprensa do Bahia. Porque aqueles que estavam antes dele destruíram, separaram a imprensa, sabe? Então o Belitani reaproximou a imprensa do Bahia e isso é bom para o clube. Isso é bom para o clube. Essa coisa de afastar a imprensa, achar que a imprensa é inimiga, a imprensa não é inimiga. A imprensa é amiga e é justa. Só que a imprensa quer fazer o trabalho dela. A imprensa precisa ser leal aos seus ouvintes, né? A si própria. Então, assim, então eu digo que o Belitani está à frente, como o Márcio Martins está à frente. Com o Zé Eduardo, a gente tem uma certa distância. A gente não está no dia a dia com o Zé. Com o Márcio estamos. Zé é um cara que já tem o nome dele formado. Zé é a maior audiência da Bahia hoje. Então o Zé Eduardo é um cara assim que caiu nas graças do público, do povo, sabe? E com o Márcio a gente está no dia a dia. Márcio está à frente do tempo dele. Márcio é chefe de equipe de esportes, é locutor esportivo, é repórter, é comentarista, mas ele está muito à frente disso. Márcio é um cara com a percepção de vida maravilhosa, sabe? Márcio é um cara muito inteligente, sabe lidar com o ser humano, sabe ser líder, sabe ser chefe, olha na cara, né? É o juiz. Teve uma falta, aí o cara vai reclamar, quando vê que o juiz está na frente dele, ele não reclama, porque o juiz está ali do lado dele, é Márcio, sabe? Então assim, os colegas, todos, sabe? Todos maravilhosos. A equipe é muito unida, a equipe é muito... dá um encaixe legal. Você não vê negócio de discussão. Pô, o cara falou, o outro deu branco, não falou, não. Um já sabe o que o outro vai falar. Então eu gosto muito, essa equipe é muito unida, como eu tinha uma equipe também unida lá na Rádio Excelsior. E feliz por estar trabalhando. Essa Transamérica, esse programa de 18 a 19, é um programa sensacional. É um programa, Anderson, que eu digo a você sem medo de errar. Tem 3 vezes mais repercussão do que na Bandeirantes na época dos Donos da Bola. Onde eu vou, pô, de todos você todo dia com o Márcio lá, é sensacional. Porque você pega o pessoal no trânsito, no horário nobre, de 18 horas até 19. Então é um programa maravilhoso. E depois, o programa que a gente tem o dobro de audiência da segunda colocada, de 8 às 10 da noite, na Itapuã FM e nas nossas jornadas esportivas que não tem para ninguém. Então estou muito feliz, graças a Deus. Quero agradecer ao público, porque sem ele a gente não seria nada, né? O torcedor, o público, o carinho. De vez em quando, eu não gosto de Twitter, porque Twitter tem muita agressão no Twitter. Então eu não entro no Twitter, mas tem o Instagram, tem o Facebook, aí eu entro, vou lá, porque o povo já é mais educado. No Twitter é terrível. Então tem uns caras lá que se escondem e gostam de ofender, e eu não sou averso a ofensas, tanto daqui para lá como de lá para cá, não gosto de estar bem com todo mundo. E quero agradecer ao grande público, essa audiência maravilhosa e o carinho de todos, Anderson. Valeu, Dito Lopes. Pessoal, esse aqui, que conversamos bastante, mais de 1 hora, né? Ele é o Dito Lopes,
comentarista da equipe dos Galácticos, está apresentado a você, ouvinte, a você telespectador, a você aí que está ligado aqui no nosso YouTube, está apresentado no programa Prazer, Sou Galáctico. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos.